Khamzat Chimaev é o novo rei do peso médio, e para a maioria das pessoas ele ocupará essa posição por muito tempo. Apesar de ser considerado um campeão extremamente dominante e quase que impossível de ser parado, os fãs de MMA e os próprios outros lutadores do UFC acreditam que Reinier de Ridder tem as chaves corretas para ser o desafio mais difícil para Chimaev, e quem sabe até destronar o checheno. Confira agora exatamente o recado que Reinier de Ridder deu para Khamzat Chimaev e toda a comunidade do MMA, cravando com todas as letras de que não existe ninguém em toda a divisão dos médios mais preparado do que ele para enfrentar Khamzat Chimaev. Veja o que ele revelou sobre como foi o seu treinamento com Khamzat Chimaev alguns anos atrás, e o porquê ele enxerga a si mesmo como o lutador a bater o bicho papão dos médios Khamzat Chimaev. Eu acho que o principal é que se ele for pro chão, se ele me derrubar, ótimo. Se eu derrubo ele, ótimo. E se ele for pros pés, ótimo. Eu acho que não há uma área que podemos ir para na luta que vai ser ruim para mim. Eu estaria feliz se ele estivesse em cima e eu pudesse jogar na guarda. Eu tenho alguns bons truques de baixo. Eu estaria feliz se eu estivesse em cima. Eu tenho alguns bons truques de cima também. E quando eu tô em cima, eu sinto que posso ficar com ele também. O que eu faço é a mesma coisa que eu sempre faço. Colocar pressão, ver se eu posso entrar no clinch e machucá-lo ali, levar ele para baixo, ver se eu posso conseguir uma finalização. Eu acho que o jiu-jitsu é um aspecto muito importante de lutar contra ele. E eu acho que o clinch é uma grande parte disso também. Toda vez que você entra no clinch, você tem que machucá-lo. Você tem que fazer ele trabalhar mais duro, o que não aconteceu nessa luta. Ele não tinha que trabalhar tão duro. Ele nunca foi machucado no corpo, nunca foi machucado em cima. Eu acho que há muitas oportunidades onde eu poderia fazer coisas que o Dricus não conseguia fazer. Eu acho que mesmo de trás, eu seria perigoso. Eu acho que eu poderia nivelá-lo para beijo. Falando sério mesmo, talvez colocá-lo de costas. Eu acho que seria uma luta bem interessante com as habilidades que eu tenho e as habilidades que ele tem. Reinier de Ridder é sincero e parece muito confiante. Ele simplesmente não enxerga buracos em seu estilo de luta que possa beneficiar Khamzat Chimaev, mas sim garante que qualquer rumo que tomar a luta ele vai estar muito bem preparado e não vê superioridade do checheno em qualquer área que seja. Reinier de Ridder também não poupou críticas para Khamzat Chimaev e resolveu dar a sua opinião sobre a vitória dominante de Khamzat Chimaev contra Dricus du Plessis no UFC 319. Embora tenha reconhecido o nível altíssimo da performance do checheno, o holandês não deixou passar a chance de apontar o que, segundo ele, foi a grande falha do novo campeão. Uma crítica ao que Khamzat fez é que ele não pareceu correr muitos riscos. Ele até ficou preso naquele crucifixo, mérito do Dricus, que enterrou a cabeça no ombro e impediu que ele tivesse alcance. Mas se existe um ponto negativo, é que para tanto controle que ele teve, não buscou mais chances. Ele controlou mais do que puniu, não tentou tantas finalizações. Eu entendo que ele não queria se expor demais, mas eu gostaria de ter visto ele arriscar um pouco mais no ground and pound. Agora, o que o árbitro fez foi totalmente errado. O Mark Guard mandou levantar a luta, e isso foi péssimo. Khamzat estava em controle, estava golpeando de cima, estava tentando... Nunca deveria ter stand-up nessa situação. Isso faz parte do esporte. Se o cara tá por baixo que se levante... Não foi como se Khamzat tivesse parado. Ele estava trabalhando. Foi estranho. Eu não entendi aquelas interrupções. Sobre Khamzat não correr muitos riscos e preferir uma luta mais consciente, o checheno foi brutalmente criticado por esse comportamento. E na sua opinião, Khamzat Chimaev fez certo em se comportar dessa forma e preferir uma luta mais morna? Ou acha que ele deveria ter ido para o tudo ou nada e tentado a qualquer custo uma finalização? Deixa sua opinião nos comentários. Mesmo com a crítica, de Ridder sabe que antes de pensar em Chimaev, ainda precisa passar por um desafio duro. Seu próximo passo é enfrentar Anthony Hernandes, o azarão que vem surpreendendo todo mundo e mostrando um ritmo de trabalho absurdo dentro da divisão. Hernandes atropelou Roman Dolidze em sua última luta, e agora tem a mesma ambição de Ridder: provar que merece a chance de desafiar o novo rei dos médios. Ou seja, por mais que RDR já esteja mirando em Chimaev, ele primeiro terá que lidar com um adversário que não para um segundo dentro do octógono. Só depois dessa batalha
é que o holandês poderá de fato pensar em medir forças com um campeão que dominou Du Plessis e abalou a hierarquia da categoria. Como se não bastasse, Reinier de Ridder ainda tem uma história com Khamzat Chimaev. Os dois já treinaram juntos alguns anos atrás, e por isso, o holandês garante que sabe exatamente o tipo de luta que pode esperar do novo campeão dos médios do UFC. Mais do que tentar conseguir a luta, de Ridder realmente acredita que é o adversário ideal para complicar a vida de Chimaev e até mesmo destroná-lo antes que o reinado do checheno comece de verdade. Foi há alguns anos, acho que 3 ou 4, durante a Silva ID, foi legal. Eu fui até Estocolmo, na Suécia, e a gente fez vários rounds. Fizemos muito wrestling também, nem tanto jiu-jitsu, mas foi interessante. O meu jogo é muito diferente dos outros caras. Eu tô muito afim dessa luta. Estamos trabalhando para que aconteça, então espero que dê certo. Se ele me derrubar, beleza. Se quiser trocar em pé, beleza também. Vamos ver. Eu ficaria curioso para saber se ele atiraria tão rápido em mim quanto fez contra o Dricus. Talvez ele preferisse trocar comigo. Vamos ver. Eu acho que sou perigoso de costas. Sou perigoso por cima. Acho que tenho uma boa chance de vencer esse cara. Seria incrível ter essa luta em Abu Dhabi de novo. Isso seria a coisa mais insana de todas. Ou seja, de Ridder não apenas cutuca Chimaev pelas escolhas no octógono, mas também usa essa vivência nos treinos como carta na manga, para tentar provar que conhece o jogo do campeão. E mais do que isso, ele se coloca como alguém capaz de forçar Chimaev a sair da zona de conforto, seja no chão ou na trocação. Reinier de Ridder até pensava em tirar um tempo de descanso depois da vitória sobre Robert Whittaker no UFC Abu Dhabi, mas os planos mudaram rápido. Agora, o holandês mira um retorno bem mais acelerado e já deixou claro que quer enfrentar o novo campeão dos médios, Khamzat Chimaev, o quanto antes. Mas e na sua opinião, você acredita que Reinier de Ridder é o nome certo para destronar Khamzat Chimaev? E caso essa luta aconteça daqui a um tempo, como você acha que termina o duelo de dois lutadores desse calibre? Deixa sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia. Sentado na primeira fila, de Ridder acompanhou de perto a performance dominante de Chimaev contra Dricus du Plessis no UFC 319. A luta não foi exatamente como ele imaginava, mas impressionou. A verdade é que o ex-campeão do Juan esperava que Du Plessis fosse oferecer muito mais resistência, o que poderia até atrasar qualquer plano de retorno rápido para o vencedor. No entanto, ao ver o domínio do checheno, de Ridder saiu convencido de que o campeão não saiu da luta tão ileso de críticas. Para ele, o único ponto negativo foi justamente a falta de risco por parte de Chimaev, que preferiu controlar mais do que buscar finalizações ou nocautes. E além disso, de Ridder não poupou palavras ao criticar a arbitragem de Mark Goddard, que interrompeu e levantou os atletas em 2 ocasiões. Mesmo quando Chimaev estava em posição de total domínio e Du Plessis preso sem qualquer chance de reação. Enquanto isso, a vida do holandês já tem um próximo capítulo garantido. O presidente do UFC, Dana White, anunciou oficialmente que o número 5 do ranking dos médios enfrentará Anthony Fluffy Hernandes na luta principal do UFC Fight Night, em Vancouver. No dia 18 de outubro, Hernandes vem de ascensão meteórica enquanto de Ridder chegou ao UFC com moral após conquistar 2 cinturões no One Championship. Seu nome ganhou força entre os fãs casuais depois de despachar Bionical ainda no primeiro round, com joelhadas no corpo e socos. A vitória sobre Robert Whittaker, em uma guerra de 5 rounds, consolidou sua posição como sério candidato ao cinturão. Do outro lado, Khamzat Chimaev já deixou escapar interesse em cruzar o caminho de Ridder. Logo após o UFC 319, em Chicago, o checheno afirmou que toparia uma defesa rápida de cinturão, mirando o UFC 321, em Abu Dhabi, no dia 25 de outubro. O próprio Dana White confirmou que estaria disposto a realizar o desejo do campeão, desde que ele realmente queira entrar em ação tão cedo. E se esse cenário se confirmar, Reinier de Ridder acredita que não há dúvidas sobre quem deve estar no outro lado do cage. Para ele, é a luta certa, no momento certo, contra o homem certo, para tentar chocar o mundo e interromper o reinado de Khamzat Chimaev, antes mesmo de começar. E se você gostou do conteúdo, me ajude a divulgar, clicando no botão de gostei e deixando um comentário. Tamo junto e até
o próximo vídeo.